Olá, meninos, tudo bem? Bom dia! E a nossa aula hoje começou com a música Sampa, de Caetano Veloso. Nós vamos continuar com a apostila Modernismo 5, Literatura 15. E aí, pessoal, talvez enquanto vocês ouvissem a música, vocês já conseguiram visualizar aí meu painel, né? Então nós continuamos dentro dessas tendências contemporâneas e nós vamos falar um pouco agora da poesia contemporânea. Nós já falamos na aula passada que essa poesia, ela sofreu muita modificação por conta do momento em que vivíamos, né? Dessa nova construção de identidade a partir dos elementos visuais que foram possíveis na segunda metade aí do século XX. Então, a chegada da televisão, as impressões em massa, tudo isso vai fazer com que o visual fosse muito importante nesse momento. O Caetano Veloso pertence ao movimento da Tropicália, né? E ele cita vários elementos nessa canção. Nós vamos trabalhar ela mais vezes durante esse nosso processo de estudo desse momento contemporâneo. Porém, agora eu queria que vocês prestassem atenção quando ele fala dessa poesia concreta, porque nós vamos falar dela aqui um pouquinho. Então, a relação da música com essa nossa aula está aí. E ele vai citar vários elementos que serão contemporâneos à literatura brasileira e vários movimentos, tanto artísticos quanto movimentos musicais desse período. Pessoal, então agora a gente vai falar dessa segunda metade do século XX, né? E o que acontece aqui, pessoal? O primeiro movimento entre aspas, né? A primeira vanguarda aí que a gente vai ter vai ser o concretismo, em 1956. E vocês podem me falar, nossa, mas você é tão perto da última geração modernista ali, 45. E aí o que essa galera aqui vai fazer? Elas vão romper com tudo aquilo. Ele vai romper com tudo aquilo que a gente já viu ali naquela geração de 45. E eles meio que retomam a galera de 1922, né? Com novos ideais, novas visões, querendo romper com tudo que existia até então. E aí, a questão do visual, do gráfico, vai ser muito necessário para esse processo aqui. Vai ser um texto de movimento, de leituras, e que nós vamos ter esse jogo, essa presença dentro das leituras e, além de tudo, a sonoridade. Aqui eles vão fazer muito uso desse elemento na construção, além do visual, né, do não verbal. O verbal ele vem de uma forma para ajudar a compor todo esse elemento concretista que surge aí. Depois, em 1962, mais ou menos, a gente vai ter o surgimento da poesia prax. E aí, essa poesia prax, ela é opositora ao concretismo. Por quê? Aqui, nós não tínhamos a presença do verso. Vai aparecer sim a palavra, o verbal, mas não vai aparecer o verso propriamente. E aqui ele vai retomar esse verso. Não da forma tradicional, como era antes, cheio lá de métricas, né? Mas ele retoma esse verso e ele vai retomar utilizando muito do trabalho da palavra. Parece que autor, poema e leitor, eles meio que constroem junto essa poesia praxis, é um elemento bem misturado. E vai ser uma poesia que vai trabalhar injustiças sociais, principalmente as injustiças do trabalho, tanto do trabalho industriário quanto do trabalho do campo. Essa situação social de trabalho, de injustiças de trabalho presente na segunda metade do século XX estará muito presente aqui nesse conceito da poesia praxis. E o último que nós vamos trabalhar dentro dos poemas é o poema Processo, e aí ele acontece em 1967. E aí, essa galera, eles vêm, tipo assim, não, o que é importante é o visual, o gráfico. E aí todos os poemas serão expressos muito num conceito gráfico, visual. Eles não vão fazer uso do verbal, diferente desse primeiro, que trazia o gráfico, mas o verbal também era presente, aqui não. Aqui eles não vão trazer, eles abominam totalmente, né? Eliminam a questão verbal da poesia. E por conta disso, por ser uma coisa totalmente às avessas do que então se considerava poesia, né? Poema, a arte aí, é um elemento, é uma vanguarda muito mal vista.
Então ela não vai ser muito assim, como que eu vou dizer pra vocês? Ela não vai receber muito foco em cima dela. Logo ela vai se dissipando por conta de que não dava a sensação do que as pessoas queriam naquele momento. Então vai ser uma vanguarda muito criticada. Bem, pessoal, basicamente, rapidinho, as tendências, né, dentro da tendência contemporânea, a poesia ela vai se destacar desse jeito. Vocês vão fazer mais alguns trabalhos para mim a respeito disso. E a gente volta na próxima aula com o movimento da Tropicália, que vai estar vinculado aí às canções. Certinho? Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.